matéria de reforma política e reforma eleitoral aqui no Brasil tem sido uma espécie de continuidade, certo? Se nós formos estabelecer um marco delimitador entre o que aconteceu antes e o que aconteceu até chegar hoje em reforma política, nós podemos cogitar da possibilidade daquilo que se denominou processo de impeachment de 1992. De lá para cá, transcorridos esses 23 anos, nós tivemos em torno de 18 comissões no Congresso Nacional, nas duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, abordando reforma política, abordando reforma eleitoral. Se levarmos em conta 23 anos, nós podemos considerar, inclusive, a possibilidade de falarmos de uma geração, que é um prazo geracional. 23 anos é muito tempo. Mas, 23 anos, 18 comissões e nenhuma mudança em termos de reforma política efetiva. O que nós temos são alterações muito substanciais em termos de reforma eleitoral. A primeira modificação de natureza substancial na lei eleitoral, que é a Lei 9.504, de 1997, ela vai se dar no artigo 8º, cuja redação propôs o seguinte: a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, publicado pela Justiça Eleitoral. Nós temos aqui, então, 20 de julho e 5 de agosto. Atualmente, a regra estabelece o prazo de convenções entre os dias 12 e 30 de junho. Então, há uma modificação, um deslocamento no calendário muito significativo. Deixa de ser em junho e passa a ser em julho e agosto. Qual a justificativa para esse deslocamento de datas? Fundamentalmente, para tentar encurtar a campanha eleitoral, estabelecê-la em patamares mais reduzidos e, consequentemente, mais baratos. O essencial disso é que, se o Congresso Nacional estabeleceu um prazo adiante para as convenções, ele permitiu, nós vamos ver logo adiante, a pré-candidatura ser divulgada de uma maneira mais racional, mais equilibrada e que possa fazer com que pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador possam realmente discutir, debater política sem o receio de multas, sem o receio de acusações de abuso de poder econômico e, fundamentalmente, com liberdade de expressão. Então, se por um lado empurrou-se, dilatou-se o período da pré-campanha, por outro, estabeleceu-se com mais rigor o prazo das convenções. Um outro assunto também muito discutido, foi objeto de polêmica, de questionamentos, é o que diz respeito ao prazo da filiação partidária. Hoje, a lei eleitoral, em obediência ao que dispõe a Constituição Federal, determina que os candidatos devem estar filiados aos partidos pelos quais pretendem disputar as eleições um ano antes da eleição. Ou seja, estabelece-se uma exigência para que toda e qualquer pessoa que queira concorrer a um cargo eletivo, seja ele da Presidência da República, a vereança, tenha por obediência o prazo de um ano. Alguns partidos políticos, em seus estatutos, exigem uma filiação maior que esta. Estabelecem exigências, às vezes, de 2 anos, 2 anos e meio, enfim. Mas o que a lei exige, para efeitos jurídicos de candidatura, é que se comprove uma filiação partidária até um ano antes da eleição. Esta é a determinação vigente até o presente momento. Entretanto, o Congresso Nacional entendeu por alterar esta exigência, passando o que dispõe o artigo 9º da Lei Eleitoral para o seguinte: para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Ou seja, reduziu-se a metade esse período. O que antes era exigível para o mês de outubro passa a ser exigível para o mês de abril. E se adaptou essa circunstância, dessa, digamos, hiperpartidaridade, ao cenário da filiação partidária, tornando o hiperpartidarismo adaptável a um prazo menor de filiação e com reflexos também
nas questões relacionadas à disciplina partidária e à fidelidade partidária. Agora vem um outro ponto, que é um ponto também inovador e que eu tenho a impressão que vai gerar discussões. Então, assim, o cenário da eleição municipal é aquele que desperta o maior volume de vigilâncias e controles, inclusive nos órgãos que vão examinar as contas, certo? Vai a tal ponto que a lei eleitoral estabeleceu minúcias e peculiaridades com relação a todas as fontes vedadas de campanha e todos os gastos. E agregou agora essas tabelas, com os gastos de 10% e 20%. E eu reitero isso a vocês, isso aqui é uma matéria extremamente importante, porque ela vai debutar no cenário eleitoral. E evidentemente que o Ministério Público e o Judiciário Eleitoral terão cuidados em torno disso, porque isso aqui é texto de lei. E erros de boa-fé, muitas vezes não comprovados, geram contas rejeitadas e desdobramentos processuais advindos de valores de campanha eleitoral. Quando os dicionários referem à palavra mini, eles diminuem. Eles dizem que é algo pequeno, é algo de menor expressão, é algo que não tem dimensão suficientemente a médio ou grande. Isso é o que dizem os vocabulários dos dicionários, né? Então, Djedá, não se pode dizer que a reforma é mini. Não. Primeiro pecado, a reforma não é mini. A reforma alterou 3 leis importantíssimas, pode vir, inclusive, a alterar a Constituição Federal, e nós estamos falando aproximadamente de 74 artigos que foram alterados da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, que é o Código Eleitoral, a Lei 4737, e a Constituição Federal, que é de 1988. Se esta matéria for, estando no Senado, não tiver uma deliberação do fluxo regimental e não atender o pressuposto da lei da anualidade, pode-se estabelecer aqui o início de um processo eleitoral cheio de dúvidas, inseguro e submetido a um Supremo, que tem hoje 3 novos ministros que nunca votaram em matéria com essa expectativa, certo? Então, infelizmente, a história se repete. Chega-se numa eleição, sempre com uma expectativa, uma insegurança em torno da falta de, digamos, compatibilidade entre as agendas dos poderes, das casas que formam o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Muito embora o artigo 1º da Constituição, e isso se ensina em sala de aula, diga que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Aí diz o parágrafo 1º, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta lei para o cargo ao qual concorre. Onde é que se encontra delimitado isso? Na lei eleitoral, artigo 17 e 18. Por quê? Porque cabe ao partido político estabelecer o seu teto de gasto. Leia-se teto de gasto, limite de arrecadação. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa. Não sendo editada a lei até a data estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos. É possível o Diretório Nacional estabelecer um parâmetro para teto de campanha? Sim, é possível. Por quê? Porque, segundo o artigo 17 da Constituição Federal, o partido político tem autonomia para se auto-organizar, para gestionar os seus critérios de campanha eleitoral. E dentro desse largo critério está o valor da arrecadação, o valor do gasto. Eu sugiro que se tenha um contador com vivência, experiência e audição de contabilidade de campanha eleitoral. Por quê? Porque não se faz experiência em prestação de contas. Esse artigo agora passa a ter, o 157, prioridade. Então as cassações têm prioridade. Resolveu-se um problema, resolveu-se uma injustiça e resolveu-se uma burocracia. Porque chegou-se a tal ponto, gente, de discutir se vereador tinha direito a liminar ou não. E prefeito tinha. Por que vereador não tem? Todo mundo é eleito pelo povo. Então, assim, acabou essa discussão. Eu tenho certeza que essa é uma matéria que facilita a vida da democracia, estabelece prioridade e, sem dúvida, se por um lado foi dado que tem efeito suspensivo, o que é bom, o que é ótimo, o que é didático e pedagógico, por outro, tem prioridade. O que se lê por prioridade?
Desde a reforma constitucional de 2007, os textos estabelecem que a prioridade é que o processo de cassação de mandato tramite razoavelmente por 1 ano, a mais, a menos. Então, agora, na eleição de 2016, tudo nos leva a crer que, por ser uma medida saneadora de economia judiciária, evita-se uma cautelar, evita-se um mandado de segurança, está garantido o mandato. O tribunal que reexamine, o TSE que reexamine, está garantido o mandato. Por quê? Diz o artigo 1º da Constituição que tudo é em nome do povo. Eu sei que vocês estão organizados e começam a se reorganizar em função dessas modificações. Agora, uma coisa é muito certa. Nós temos muitas incertezas pela frente. Como nós temos datas limites do calendário, que deve ser lançado pelo TSE agora em outubro, é importante fazer um confronto e a leitura do calendário com aquilo que foi mudado. Certo? Por quê? Porque a eleição é trabalhosa, onerosa, e nós temos visto, muitas vezes, interpretações divergentes. Então, eu sugiro que me perdoe, mas que leia-se exaustivamente esse conjunto de alterações. E, de minha parte, muito obrigado.